E mais um caso absurdo nos é proporcionado pelo judiciário brasileiro. Um morador de rua agride um indivíduo com diversas pauladas na cabeça. O indivíduo agredido estava saindo de um curso noturno do EJA, o Ensino para Jovens e Adultos, e foi, em estado grave, parar em uma UTI. A polícia fez o seu papel e prendeu o morador de rua e o encaminhou para a polícia judiciária. E esta o encaminhou para o judiciário. Chegando na audiência de custódia, o morador de rua ganha o direito de responder o processo em liberdade. Senhores, o morador de rua agrediu um indivíduo de 54 anos que estava saindo da escola, com diversas pauladas na cabeça, e ganha o direito de responder pelo crime em liberdade. O indivíduo agredido ficou em estado grave, internado em uma UTI. Não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, veio a óbito. E o morador de rua homicida, que ganhou a liberdade na audiência de custódia, voltou ao local do crime e, desta vez, agrediu uma mulher com golpes de barra de ferro na cabeça. Senhores, para viver em sociedade, precisamos de uma referência clara e objetiva daquilo que pode e não pode ser feito, e de uma justa medida de punição quando alguém não faz aquilo que deve ser feito. Vamos comparar algumas situações e as punições aplicadas a alguns indivíduos pelo judiciário brasileiro. Um humorista conta uma piada e é condenado a 10 anos de prisão em regime fechado. Um político é condenado em 3 instâncias por capitanear o maior esquema de corrupção do país, porém, por mera formalidade jurídica que só foi misteriosamente descoberta anos depois, é inocentado e reconduzido ao cenário político. Uma mãe é condenada à prisão e é multada em R$ 100.000 por ensinar seu filho fora do ambiente escolar, educando-o com eficiência e segurança em casa. O governador da Bahia, senhor Jerônimo Rodrigues, diz que bolsonaristas merecem ir para a vala e nada acontece. E neste cenário, o tal morador de rua que agrediu um indivíduo com pauladas na cabeça ganha o direito de responder pela tentativa de homicídio, que depois, com o óbito da vítima, tornou-se um homicídio consumado, em liberdade. Observando estes 5 exemplos, eu pergunto aos senhores: qual a justa medida, qual a métrica usada pelo judiciário brasileiro em suas decisões? Atualmente, se um grupo de indivíduos invade uma propriedade privada, não podem ser prontamente expulsos, mas contam com a complacência do judiciário e só podem ser retirados da propriedade que invadiram após uma audiência de conciliação com o legítimo dono da propriedade que invadiram. E o dono da propriedade invadida ainda é o responsável por guardar os bens dos invasores ou por proporcionar seu transporte até o local escolhido pelos invasores. Recentemente, o ministro senhor Alexandre de Moraes disse que o século XXI é o século do judiciário. E ele está certo. E ao dizer que ele está certo, não faço juízo de valor sobre as consequências de vivermos atualmente sobre o governo dos juízes. Como já expliquei em vídeo anterior, os princípios regem a sociedade brasileira desde a instituição do Livro de Fábulas de 1988, também chamado de Constituição de 1988 ou Constituição Cidadã. Porém, assim como a ministra senhora Carmen Lúcia disse que é um risco dar liberdade nas redes sociais para 213 milhões de pequenos tiranos, eu creio ser perigoso dar a cada magistrado o poder
de acordo com suas respectivas interpretações dos princípios constitucionais, de decidir o certo e o errado e a punição adequada para cada caso que pare em suas respectivas salas de audiência. Senhores, casos como os dos presos do 8 de janeiro, onde duas idosas com mais de 70 anos, com diversas doenças, são condenadas a mais de 10 anos de prisão por serem consideradas uma ameaça ao Estado brasileiro, são oriundos da mesma justiça brasileira que dá a um monstro que vitimou fatalmente, com diversas pauladas na cabeça, um indivíduo de 54 anos que estava saindo da escola, o direito de responder pelo crime em liberdade. A mesma justiça que condenou a cabeleireira Débora por escrever a frase "perdeu mané" em uma estátua, a 14 anos de prisão por tentativa de abolição armada do Estado de Direito, mesmo que ela só tivesse em mãos um batom, é a justiça que concede a um homicida que vitimou fatalmente um senhor de 54 anos de idade, com diversas pauladas na cabeça, o direito de responder ao crime em liberdade. E sim, o senhor ministro Alexandre de Moraes está certo quando afirma que o século XXI é o século do judiciário. O que não quer dizer que o século dos juízes é melhor do que o século do parlamento ou do executivo. Senhores, um magistrado, como qualquer outro indivíduo, sofre forte influência das ideologias que nortearam sua vida e sua formação acadêmica. E creio não ser segredo para ninguém que a esquerda teve grande êxito em aparelhar todo o sistema educacional brasileiro. E o resultado está aí. E a menos que, ao ser aprovado em curso público, os indivíduos sejam possuídos magicamente por algum tipo de virtude, além daquelas existentes nos demais pagadores de impostos, eu enxergo como extremamente perigoso dar a alguns poucos indivíduos o poder de determinar o certo e o errado, a verdade e a mentira, tendo como base apenas ou majoritariamente suas respectivas vontades. Fralda de criança e políticos devem ser trocados constantemente, por motivos óbvios. Porém, o que podemos, como população, fazer em relação aos magistrados? Uma vez empossados em suas funções, além de ser quase impossível puni-los por algum desmando que cometam, ainda têm o poder de, com suas decisões, legislar e, mais ainda, com suas decisões podem simplesmente derrubar uma decisão política do parlamento, dos legítimos representantes eleitos pelo povo. Vide o caso do IOF, onde o ministro, o senhor Alexandre de Moraes, decidiu que a vontade de 383 deputados federais eleitos, muitos inclusive da base do governo Lula-PT, não valia mais que a sua interpretação do caso. E, para encerrar o vídeo, é bom lembrar uma frase famosa que muitos equivocadamente atribuem a Rui Barbosa de Oliveira. A pior ditadura que existe é a do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Um grande abraço a todos e obrigado por terem assistido a este vídeo. Fiquem com Deus e que venha o final de semana.